Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre comportamento não saudável e o que você pode fazer para se livrar desse comportamento e desses comportamentos não saudáveis para você melhorar o seu mal-estar, sair da ansiedade, diminuir os sintomas da ansiedade e da depressão também. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você crescer, desenvolver, ter mais saúde, disposição. Os seus comentários são muito importantes. Eu lembro a vocês que eu recebo os comentários aqui e eu respondo sempre nas lives, terças e quintas às 19 horas, das 19 às 21 horas. Eu tenho lives aí, nas lives eu respondo os comentários de vocês. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like aí, comente, compartilhe esse vídeo, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. Bem-vindo ao canal. É claro que esse vídeo aqui, gente, ele não substitui você ter um acompanhamento de um psicólogo, fazer uma psicoterapia. E se você quiser saber mais informações sobre o processo de psicoterapia individualizado, sem necessidade específica, manda um e-mail para mim, psicólogopauloalmeida@gmail.com. Então o objetivo desse vídeo é te dar mais informações, te orientar como você pode aí entender esse processo, esses comportamentos e o que você pode fazer para se livrar deles. Lembrar vocês que toda pessoa é única, então todo tratamento merece assim a sua atenção e você lidar de uma forma personalizada com o seu tratamento, tanto em relação à medicação como em relação ao seu processo psicoterápico. E é claro, sempre você pensar no tratamento da ansiedade a longo prazo, né? Como eu falo sempre nas lives, nos vídeos aqui, o tratamento da ansiedade envolve paciência, tolerância, passo a passo, para que você possa gradativamente diminuir os sintomas da ansiedade e ficar cada vez melhor. Bom, vocês sabem também que o nosso estado fisiológico, emocional, psicológico da ansiedade, ele muda, quer dizer, a ansiedade vem mudar todo o seu organismo em função de uma forma apreensiva, de um medo que você tem, de alguma coisa ruim, alguma coisa que vai te causar muito mal possa acontecer no futuro, longínquo ou próximo, né? Eu acho que um bom exemplo é essa pandemia aí. Está todo mundo com medo do que possa acontecer e é claro que isso gera, então, uma ansiedade muito grande, muito forte em todos nós. E essa percepção do perigo, ela é parte desse sistema de resposta do corpo, né? Resposta de emergência, lembra? Quando a gente está em perigo, o que o ser humano faz? Opa, eu tenho que me defender, né? Eu vou lutar contra esse perigo ou vou fugir dele. E esse mecanismo de resposta é que é o grande causador dos processos de ansiedade no nosso corpo, na nossa mente, na nossa emoção, na nossa vida como um todo. Porque a gente quer se proteger nisso e o medo ele vai ativar essa resposta ao estresse e aí preparando o corpo para uma ação. Então, o medo ele vem para você falar assim, opa, pera, deixa eu fugir. E isso é bom, né? Imagina você num lugar muito alto, se você não tivesse medo. Você pularia daí e morreria. Então o medo, muitas vezes, ele nos salva mesmo, né? O problema aqui é que o excesso de preocupação, o excesso de medo, o excesso de alimentar esse comportamento, aí sim não saudável do medo, é que ele aumenta muito a nossa ansiedade. E existem pessoas que têm mais predisposição para isso, né, gente? Tem personalidades, pessoas específicas, isso não é nenhum julgamento, todos nós somos seres humanos e temos as nossas dificuldades mesmo. Mas tem pessoas que são mais sensíveis e que têm toda uma predisposição que herdou dos pais, da cultura, onde foi ensinado, o ambiente onde aprendeu, na escola, com os amigos, na família. Aprendeu um pouco a aumentar talvez o seu pensamento mais catastrófico, não é? Acreditar que se eu me preocupar, se eu ficar ansioso, eu vou resolver os problemas, eu posso me defender melhor. Não está totalmente errado essa percepção. O erro é quando você pensa que só esse comportamento te salva, né? Quando você pensa que quando você está muito ansioso ou preocupado, você vai se salvar, você vai se defender. Na verdade, o que a ciência mostra é que muitas vezes, quando eu estou relaxado, estou mais tranquilo, eu tenho uma visão mais ampla, eu tenho uma percepção mais clara, eu tenho como forma, estratégia de me defender de uma forma mais saudável do que me preocupar em excesso, do que a ansiedade. Então, na raiz aí dessa ansiedade, desses sintomas da ansiedade, está esse comportamento relacionado ao nosso pensamento. Os nossos pensamentos são comportamentos, né? Você imagina aí quando você pensa, meu Deus, eu vou me proteger, vou usar máscara, usar álcool gel e vou me manter distante das pessoas. Você pensou isso. Quando você pensa assim,
você faz isso, não é? Agora, se você pensa que máscara não funciona, que álcool gel não funciona, que manter distanciamento também não funciona, então você vai começar a aglomerar, você vai não usar máscara, você vai não se proteger limpando as mãos, higienizando com álcool gel, né? Porque aquilo que você acredita, você faz, né? E aí, muitas vezes, isso não é muito compreendido pelas pessoas. E aí, como que eu posso me livrar desse comportamento não saudável? Compreender que, primeiro, ele acontece em função disso, dessas minhas crenças, dos meus pensamentos, e que a palavra tem muito poder. Quando eu começo a pensar e falar, isso aí não vale nada pôr máscara, você acaba desconstruindo e aumentando os perigos e aumentando a sua ansiedade. Então, a nossa resposta ao estresse, ela aumenta, a nossa ansiedade aumenta quando a gente pensa que está em perigo. Imagina você indo atravessar uma rua, uma avenida muito movimentada, não é? Você fica apreensivo, não é? Que é uma apreensão boa. Você está ali olhando para os lados, vê o sinal vai abrir ou não. Essa apreensão, ela é muito boa. Agora imagina se você tivesse sob o ataque, talvez, de assaltantes numa avenida ali, né? Como a gente vê na televisão, os arrastões na praia no Rio de Janeiro. Aí você fica apavorado, né? Assim, o seu perigo, o seu pensamento, nossa, eu vou morrer, eles vão atirar em mim, e aí pronto, você fica desesperado e é claro que aumenta a sua ansiedade, né? Não é que esteja errado. É claro que diante de um perigo, um assalto, uma pandemia, um acidente grave, um trânsito muito elevado, você corre o perigo mesmo. Então, lembra, essa ansiedade, ela é boa. Eu vou fugir ou eu vou me livrar, eu vou me defender. A questão é quando eu coloco isso, muitas vezes em momentos que não são tão perigosos assim. Eu começo a perceber um perigo onde ele não existe tanto. Aí que eu entro num estado de ansiedade mais doentio, mais problemático e que altera todo o meu mecanismo, meu organismo, todo o sistema meu corporal e gera muita ansiedade, mal-estar e todos os sintomas que a gente tem falado aqui muito no canal. Algumas pessoas, elas têm dúvida se realmente o pensamento gera sentimento. E muitas vezes elas falam assim, a minha emoção vem muito junto, eu não penso não, eu já estou sentindo. Isso acontece sim, claro, porque muitas vezes a emoção é processada numa área do cérebro, dentro do cérebro, longe dessa área frontal, que é a área que realiza a execução, o planejamento, e a linguagem estaria mais nessa área. Então você demora a perceber aquela emoção às vezes. Isso acontece também. Mas o nosso cérebro trabalha muito em conjunto, então os pensamentos estão ali atuando. Tem alguns estudos mostrando que a emoção do medo e a resposta ao estresse ocorrem em apenas 0,012 segundos após a percepção do perigo. É muito rápido, então parece que ela vem primeiro a emoção, o medo, e você não pensa, é porque está tão colado que não dá tempo mesmo de identificar a diferença. Mas com certeza a sua percepção do perigo, o seu medo, o seu pensamento sobre o perigo, ele vai te ajudar a se defender, a fugir, a lutar, e aí vem todo o processo de medo e de ansiedade também. Então, é muito junto, né? Essa percepção sua, porque o olhar está ali ligado e você percebe o perigo e aí você começa a sentir medo e aí vem a resposta ao estresse e à ansiedade. Agora, 0,012 segundos, isso tudo acontece quase que num átimo de segundo, né? É muito rápido. Então, o pensamento de estar em perigo, ele gera uma resposta emocional de medo e isso gera o estresse, não é? Isso é muito importante de compreender. Esse comportamento não saudável de muitas vezes ver o perigo onde ele não existe. Não é? Ou alimentar o perigo em excesso, alimentar o medo em excesso, e aí gera muita ansiedade nossa. É isso, esse comportamento não saudável que a gente precisa desligar, a gente precisa desmontar para que você possa ser cada vez mais livre da ansiedade, livre dos sintomas da ansiedade. É desmontar essa sua percepção muitas vezes acentuada, catastrófica em relação àquele perigo e aquela situação que talvez não seja tão perigosa assim, não causa tanto mal assim, mas você vê como se fosse muito perigosa. E aí, gente, essa forma de eu ver o mundo, de nós lidarmos com o mundo, é um aprendizado que você trouxe lá da infância, né? A sua personalidade foi formada ali nos primeiros anos de vida e você veio construindo a relação na escola, com os amigos, com os seus pais, com seus irmãos, com seus vizinhos.
Ou seja, você de repente, eu aqui estou em Belo Horizonte, eu sou mineiro, eu recebi toda uma cultura, né, da mineiridade. Né? Dizem que mineiro é desconfiado, que mineiro é mais interiorizado, porque a gente vive em montanhas. Então tudo isso, nós recebemos essa influência e essas crenças, elas vão sendo construídas ao longo do tempo. Né? E você, onde você mora aí? Comenta aqui para mim qual cidade você está do Brasil, se é mar, se é praia, se é mato, montanha, rio, como que você recebe essas influências aí do tempo e até das pessoas ao seu redor, né? Na nossa comida, no nosso samba, nossa música, isso tudo nos faz constituir, nós somos brasileiros por isso, né? Por essa nossa cultura que é tão importante. Por outro lado, nós aprendemos também a acreditar em coisas ruins, em bicho sem cabeça, mula sem cabeça, né? Saci, tomar leite com manga faz mal. A gente tem uma série de superstições que a gente vai levando junto com a gente. E embora a gente tenha crescido e essas crendices parecem que ficaram para trás, mas elas têm lá um resquício, lá no fundinho, você tem medo de algumas coisas que muitas vezes seus pais te ensinaram na infância. Quando eu era pequeno, tinha na rua, passava um senhor vendendo amendoim quentinho, e a gente morria de medo dele. É como se essa pessoa que vendesse amendoim, ela fosse uma pessoa assim, mais do mal, né? Então, muitas vezes a gente carrega isso muito mesmo, né? E aí você vê as questões de gênero, de raça, de credo, de religião, como que influenciam o nosso comportamento. E aí a gente entender que muitas vezes eu aprendi a acreditar que eu preciso ter medo das coisas, eu preciso ter medo dos ambientes que eu vou, talvez eu precise ter medo para me defender, né, das pessoas, as pessoas não são muito confiáveis. Todas essas crenças, elas vão interferir na forma como eu vejo o mundo, na forma como eu me comporto, se ele é um comportamento saudável ou não saudável. E aí, como que esse comportamento ele gera mais ansiedade em nós mesmos. E como você pode se livrar dessas crenças, desses pensamentos? O primeiro passo é reconhecer que eles existem. Quais são essas crenças? Será que você aprendeu da sua mãe? Falou assim, olha, cuidado, você não pode sair à rua assim desse jeito, você tem que vestir dessa forma, você tem que ter muito cuidado para conversar com pessoas estranhas, não converse com pessoas estranhas, né? Quer dizer, seus pais te ensinaram isso, então reconhecer que isso foi aprendido, que é um hábito que você criou e que isso de repente fez uma pessoa mais medrosa, mais com medo do perigo, com medo de se expor a situações, não é? E aí, primeiro passo é identificar que isso existe em você e quais são essas crenças que você identifica, quais são os pensamentos, de que você tem medo, não é? Além do que é natural a todos nós, seres humanos, os brasileiros, a gente tem medo da pandemia, a gente tem medo do desemprego, a gente tem medo das doenças, a gente tem medo dos assaltos, da violência, não é? A gente tem medo da nossa saúde, a gente não ter um atendimento de saúde bom. Nossa, a gente tem tantos medos, né, nós brasileiros, e assim cada país tem lá, suas pessoas têm os seus medos específicos, né? A faixa de Gaza, Israel e Palestina, eles devem ter pavor aí uns dos outros, as guerras ali acontecendo, uma situação terrível. Então, nós temos nossos medos, é identificar quais são esses medos, essas crenças, elas podem ser reais, podem ser legítimas, mas também podem ser irreais. Às vezes, você alimenta um medo que ele não tem muito sentido de ser, né? Então, merece o todo cuidado para você ir pouco a pouco, gradativamente, mudando essas crenças para que as suas emoções fiquem mais tranquilas, o seu medo diminua e a sua ansiedade também assim diminua e os seus sintomas vão desaparecendo ao longo da vida, pouco a pouco. Então, gente, pontos chaves que eu falei agora nessa parte do vídeo. Nosso sistema de crenças, ele é aprendido, você aprende o que você acredita, né? Não vem em você não nasceu com isso, você aprendeu. E se você aprendeu, você pode desaprender e aprender outras coisas diferentes. Nosso sistema de crenças, ele motiva o nosso comportamento, as maneiras como nós pensamos e agimos são determinadas pelas nossas crenças. A raiz da ansiedade é uma aprendizagem de comportamentos pouco saudáveis, não saudáveis, pensamentos e ações, que vão motivar a sua apreensão, o seu medo. E esse comportamento que não é saudável e as circunstâncias, as situações, eles são os fatores que estão aí debaixo da ansiedade. E cada um de nós constrói um sistema de crenças único, específico. Por isso que é muito individualizado,
para você descobrir o que você acredita e que gera esse tipo de comportamento em você. Então a gente recebe influência de experiências de vida, das pessoas que nos educam, dos relacionamentos que temos, das famílias, dos nossos parentes, né? Do ambiente, do país, da cidade, enfim, da cultura. São muitas influências. E aí cada um vai fazer sua mistura, sua misturinha lá, e vai ser uma pessoa única, né? Que é muito bom, que tem coisas que você realmente conseguiu na vida em função dessas crenças, e por outro lado tem coisas ruins também, como a ansiedade, que às vezes você vê o perigo onde não tem, ou vê o perigo em excesso, tem medo em excesso, e gera muita ansiedade. Então, queridos e queridas, como nós aprendemos as nossas crenças boas e ruins, nós podemos de novo reaprendê-las, né? É claro que exige um esforço, paciência, tolerância, para nós mudarmos essa atitude interna, esse modo de comportar, essa maneira de pensar sobre os eventos, né? Por exemplo, você pode pensar assim, ah, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho que ligar para os meus clientes, ou meus funcionários, ou o meu chefe está me cobrando, ou eu tenho que fazer uma tarefa de casa, meu filho, ah, meu Deus do céu, meus filhos ainda estão muito pequenos, o que eu vou fazer? Quer dizer, todo esse conjunto de pensamentos, ele é válido, ele é legítimo. Agora, quando você foca em trazer soluções para esses problemas, você diminui um pouco a sensação de perigo. Então, claro que eu sempre falo aqui, por exemplo, que nós temos uma tendência de fazer multitarefas, né? Você está no computador, está vendo a televisão, liga no celular, uma rede social, e a gente muitas vezes acha que isso é vantajoso. Às vezes a gente pode fazer isso sim, mas se eu faço isso com constância, o meu cérebro ele vai cansando, porque o nosso cérebro ele não foi feito para fazer multitarefas. O que acontece é que você muda o foco muito rapidamente. Você está no celular, você está no computador, você está na televisão. Então você faz tum, 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 muito rápido. Parece que é ao mesmo tempo, mas na verdade é uma mudança de foco mais rápida. Isso gera um cansaço. Então, se você gradativamente mudar isso, começar a buscar foco nas tarefas que você está fazendo, ou seja, cada tarefa uma vez só, né? Ainda que você faça rapidamente, mas busque focar. Eu estou no computador, estou no computador. Opa, vou mudar para o celular, mudei para o celular e concentro no celular. Opa, mudo para a televisão e concentro na televisão. E evitar tentar fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Pode melhorar cada vez mais o funcionamento do seu cérebro e trazer mais bem-estar. Outra, como que nós aprendemos as nossas crenças, tanto boas quanto ruins? Observando, né? Quando a gente observa os outros, como eles se comportam, a gente também aprende. Então, nós recebemos influência o tempo todo das pessoas. Então, você tem aí um filme que você vê, um colega de trabalho, um familiar seu, um irmão, um parente, uma mãe, um pai, amigos, namorados, esposas, maridos. O tempo todo nós nos influenciamos uns aos outros. Isso é muito bom. Então, quanto mais eu observo pensamentos, comportamentos e ações positivas, mais eu posso aprender com eles, não é? Muitas vezes é a nossa escolha que nós podemos fazer no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da bondade, no caminho da paz. Às vezes você está assim, nossa, vontade de esganar fulano. Mas você fala assim, opa, peraí, para que eu vou alimentar esse pensamento? Né? Então você já começa a mudar a sua crença, né? Antes, talvez, você pensava assim, não, eu tenho que descontar, ele me fez uma sacanagem, eu vou lá dar uma surra nele, no sentido da palavra, ou mesmo, né, brigar com essa pessoa, vou brigar com meu marido, com a minha esposa, porque é um desaforo que fizeram comigo, eu não aceito isso, eles estão me diminuindo, eles estão me inferiorizando, eles não gostam de mim, não me amam. É isso que a gente pensa. E aí, depois você passa assim, opa, tá vendo um monte de crença que apareceu, um monte de pensamento que gerou mais ansiedade, que gerou desconforto, gerou medo do outro, da rejeição, né? Medo do abandono. Então, quando você percebe isso, você fala assim, para que eu vou alimentar isso? O que isso vai trazer? Vai trazer mais ansiedade para mim, vai trazer mais preocupação, eu vou ficar mais tenso, eu posso até adoecer, né? Quando você começa a sacar isso e muda a chave, aí começa o processo de você se livrar dessas crenças, desses pensamentos, dessas emoções e dos sintomas da ansiedade, né? Mudar a chave é o caminho quando você observa a si mesmo e observa os outros e aprende coisas boas. Às vezes também, quando a gente observa um comportamento ruim, mal educado, a gente fala assim, opa, isso eu não quero ter não, né? Esse comportamento aí, eu estou longe dele. Então a observação realmente é um grande aprendizado, tanto para o bom quanto para o mal, né?
Uma outra forma que a gente aprende também as crenças, tanto boas quanto ruins, é quando a gente compara, né? A gente compara os comportamentos das pessoas, os nossos comportamentos com os deles, e às vezes isso não é legal, porque quando você compara a sua vida com outra pessoa, e aí você se sente inferior, e há muitos estudos mostrando que jovens, adolescentes, principalmente as meninas, quando elas vão no Instagram, ali elas olham uma beleza que ela é artificial. Elas olham um paraíso, uma praia que parece que é maravilhosa, que a pessoa está no auge da felicidade. Isso gera na pessoa uma frustração, um sentimento ruim. Essa comparação não é boa, né? Ela não é saudável. Por outro lado, uma comparação saudável é quando eu começo a comparar o seguinte, olha, como essa pessoa conseguiu estar mais tranquila, eu posso conseguir também, né? Como essa pessoa reage diante dos conflitos, eu posso aprender com ela e eu comparei ela com outra pessoa e vi que realmente os resultados dela foram melhores. Então essa comparação é mais saudável. E aí você aprendeu com essa pessoa, né? Aprendeu esse comportamento, comparou uma com a outra e falou assim, não, fulano fez a mesma ação que cicrano ou fez diferente. Quando ele fez diferente, uai, não é que o resultado foi melhor? Então, essa comparação também faz com que você mude e você aprenda novos comportamentos, novas emoções, novos pensamentos e novas crenças. Um outro processo é você adaptar, né? Você adaptar um comportamento que você observou para torná-lo próprio, seu mesmo, né? Então você observa uma pessoa, um homem, uma mulher, um líder, por exemplo, um professor, ou um profissional que você admira, ou um artista que você admira, você fala, nossa, que legal. Como que essa pessoa consegue transitar pelos caminhos aí com maior leveza, com maior tranquilidade. Aí você pega aquele comportamento e adapta para a sua vida. Não é que você vai ser igualzinho à pessoa. Você vai fazer adaptações. Você fala assim, não, no meu estilo de vida aqui eu posso colocar isso. Né? Eu posso colocar maior organização na minha casa, por exemplo, porque organizar é uma coisa legal. Então eu posso buscar ter um comportamento de maior organização. Isso vai me trazer mais tranquilidade interior. Eu vou ficar mais em paz comigo e vai diminuir a minha ansiedade, porque quando a gente organiza a nossa vida externa, a nossa casa, isso traz benefícios para nós. Então, você observou um comportamento e adaptou para a sua vida pessoal e profissional, né? Um outro fator é o condicionamento, né? Você sabe que a gente é condicionado muito na vida. Por que a gente escova dente todo dia, né? E dizem que os dentes brasileiros são os mais bonitos. E é mesmo, eu acho que os nossos dentes são lindos, a gente cuida dos nossos dentes. Então a gente escova dente quando acorda, depois toma café, depois que almoça. Sempre que possível a gente está escovando dente. Isso foi um condicionamento. Seus pais te ajudaram, você também, né? Escova dente, menino, toma banho, menina, né? Eu tenho alguns amigos estrangeiros que quando vem no Brasil, quando eu vou lá, falam, já tomou banho? Porque é muito da nossa cultura, né? Então esse condicionamento é um aprendizado que a gente foi fazendo. E a gente pode se condicionar nas coisas boas também. Então, por exemplo, você se alimentar bem é um condicionamento, né? Comer frutas, verduras, diminuir os açúcares, diminuir o refrigerante. É claro que é difícil, mas é possível. Eu, por exemplo, estou diminuindo o açúcar na minha vida, conseguindo tomar às vezes café sem açúcar, às vezes, né? Todo dia não, mas às vezes eu tomo, muitas vezes eu tomo café sem açúcar, eu estou me condicionando para isso. Então esse condicionamento é uma criação de novo hábito, de uma nova atitude, de uma nova crença, e é possível fazer para você se livrar do seu medo em excesso. Você pode associar um conceito com o outro, né? Então você pode, por exemplo, olha, aquela situação que eu vivi no passado, eu associo agora, e aquela solução que eu tive lá, eu posso implementar agora. Uma outra forma para você mudar suas crenças, suas atitudes, seus pensamentos, é você fazer uma modelagem, como se fosse uma massinha aí, né? Você modelando o seu corpo, o seu comportamento. A partir do momento que você faz ações mais positivas, por exemplo, você levanta e arruma sua cama, você está modelando o seu comportamento através de uma ação. Não é? Você está fazendo um condicionamento, claro, você está criando um novo hábito. Então, quando você faz uma ação com o seu corpo, você modela um novo comportamento. Então, muitas vezes, por exemplo, você tem medo de sair de casa, tem uma fobia social. Quando você começa a, por exemplo, treinar, sair durante 5 minutos, você vai no seu portão, na sua porta, dá uma voltinha no quarteirão e volta, você está fazendo uma modelagem, mudando seu comportamento através de uma ação. Isso traz muito resultado e aí você começa a diminuir essa crença, muitas vezes, que você tem, que é um medo, às vezes, infundado, né? Um medo, um perigo que aumenta a sua ansiedade. Né? Eu sei que não é fácil, que é gradativo, né, gente? É um processo de mudança
Todo dia um pouquinho, todo dia uma semente que você vai plantar para colher frutos lá na frente. Uma outra forma também de você mudar suas crenças é você fazer uma absorção. Você sempre participar de eventos sociais, por exemplo, e aí você absorve o comportamento daquelas pessoas, eventos bons, né? Você absorve, por exemplo, que você caminha ao ar livre, na natureza, você absorve o ar, você absorve o olhar para as coisas da natureza, o sol, a lua, o céu, as nuvens. Quer dizer, e você também convive com pessoas que têm aí uma vida mais saudável. Então, você absorve esse comportamento e isso é uma forma também de você mudar as suas crenças. Então, praticar de grupos de encontros, ou mesmo na internet, onde as pessoas estão mais saudáveis, buscando saúde, disposição, como aqui no canal, né? Conversando, participando das nossas lives, isso tudo faz com que você absorva novos comportamentos, novas crenças, novas possibilidades. Você vê como é importante a gente estar no Brasil mesmo, à medida que você vê as pessoas na rua andando de máscara, você absorve esse comportamento e aí você começa a usar também, não é? As pessoas começam a se cumprimentar assim, né, com o cotovelo, então a gente absorve esse comportamento e aí você pode absorver crenças mais saudáveis para você ter um comportamento mais saudável para você também. Uma outra forma de você mudar suas crenças, o seu comportamento, seus pensamentos, é você experimentar coisas novas, você se abrir para o novo. A inovação, vocês sabem que ela é importantíssima para o mundo como um todo. Imagina aí a vacina, que inovação, vacina em menos de um ano foi criada para a pandemia, para combater o Covid-19, foi uma inovação. Então nós, seres humanos, também podemos nos abrir para inovações. Às vezes, por exemplo, uma comida que você nunca experimentou, você começa a experimentar. Eu mesmo fiz um cuscuz aqui, eu sou de Belo Horizonte, cuscuz não é da nossa cultura de Minas, é do Nordeste. Então com a Juliette aí do BBB, a gente aprendeu o que os cuscuz faz, né? Aprendi, eu li as instruções lá, fiz em 3 minutos. Nunca pensei que eu pudesse fazer um cuscuz em 3 minutos no micro-ondas. Olha, receita ótima. Você deixa de molho ali durante os 10 minutos, com água e com um pouquinho de sal e tempero. Depois coloca 3 minutos no micro-ondas e ele está pronto, em potência máxima. Eu achei fantástico. Quer dizer, uma inovação e uma experimentação. Se desse errado, eu jogaria fora. Mas deu certo, eu vou comer bem gostoso. E você pode também trabalhar isso. A coragem para errar. Você pode experimentar coisas e não tem problema nenhum se você errar, não é? Muitas vezes a nossa cobrança por perfeccionismo, por ser muito perfeitos, aumenta a nossa ansiedade. E uma outra forma também para você mudar a sua crença, o seu comportamento, seu pensamento, seus hábitos, é você repetir e reforçar. Então, à medida que você repete um comportamento e reforça ele, você fala, nossa, legal, consegui. Você dá aquele reforcinho, aquele abraço em você mesmo, e você fala, nossa, que legal, deu certo. Cada vez que você faz isso um pouquinho, você continua o comportamento e ele vai se repetindo, né? Então o reforço, às vezes você se dá um presente, uma bala, um sorvete, oba, consegui uma comemoração, dei conta de ficar calado, dei conta de não pensar coisa ruim, dei conta de não ficar ansioso, dei conta de ir naquele evento ali específico, eu dei um passo e fui na cidade sozinho, e aí venci o meu medo da minha fobia social, eba, vou comemorar, comer um pastel caldo de cana aqui, uma delícia, ou uma Coca-Cola, ou um doce gostoso. Reforça que isso vai repetindo cada vez mais e você vai sentir mais bem-estar e consolidar o comportamento. Então, queridos, assim como nós aprendemos nossas crenças, nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas ações ao longo da nossa vida, crenças boas e ruins, nós podemos continuar aprendendo até a gente morrer. Né? Os estudos mostram que nosso cérebro, mesmo a pessoa mais velha, o adulto mais velho, até 80, 90, 100 anos, ele está aprendendo, o cérebro está modificando. Então, o bonito da vida é isso, que o ser humano nunca está pronto, ele está sempre em movimento, como diz Guimarães Rosa. Não é? Então nós podemos acreditar nisso e treinar o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas emoções, para diminuir o nosso medo e assim diminuir a nossa ansiedade. Comenta aqui como que você tem feito isso, que ideia você mais gostou, o que você vai começar a praticar, se você já pratica, porque quanto mais você comentar aqui, mais nós ajudamos uns aos outros, a gente pode se apoiar, a gente pode se inspirar, associar, imitar o outro, aprender com o comportamento do outro. Quanto mais a gente faz isso aqui no canal, é um espaço de laboratório, de experimentação e de crescimento e de saúde para todos nós. E se você ainda não assinou meu canal, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado pela audiência, por compartilhar aqui, por comentar e participar dessa comunidade. Um grande beijo, até o próximo vídeo.